pessoal, bem-vindo a essa primeira aula de técnicas de resolução de questões de concurso da disciplina Conteúdos Pedagógicos. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque muitos dos meus alunos e das pessoas que a gente conversa não acreditam que essa técnica realmente funciona. Veja bem, nós não estamos falando de uma técnica 100% onde você não vai precisar estudar. Você vai continuar estudando, mas esse vai ser o seu diferencial para conseguir a aprovação no seu concurso público. Tá? Então hoje, nessa aula inicial, eu vou falar de algumas regras gerais, né, para que você tenha ideia do que vai aprender nesse curso e comentar uma questão, e nela você já vai ter a certeza de que acertaria, mesmo conhecendo muito pouco do conteúdo. Né? Vamos ver. Olha essa questão aqui. Se você estuda para um concurso público da mesma forma que você estuda para a prova da faculdade, as suas chances são poucas. Né? Você está fazendo uma prova que vai selecionar entre dezenas, centenas de candidatos aquele melhor. Então você não pode seguir aquele padrão que todo mundo faz, porque você não está se preparando para fazer uma prova da faculdade, e sim um concurso público. O que você faria diante dessa questão? Primeira coisa é ler o enunciado, né? Esqueça, não se começa a fazer essa questão lendo o enunciado. Tá? O enunciado é a última coisa que você vai ler. Ele só vai servir para confirmar a sua resposta. Né? Então a regra de hoje é a regra do tamanho das respostas do enunciado. Anota aí, quanto maior número de linhas tiver as alternativas, mais chances ela vai ter de ser uma boa resposta. Olha bem o que eu falei. Eu não disse a resposta certa nem a resposta errada nesse momento. Eu disse que ela tem chances de ser uma boa resposta. Então, olha essas alternativas aqui. Não leia. Olha só o tamanho. Alternativa A. 3 linhas. Visualmente, você percebe que as outras alternativas são maiores. Então nós vamos classificar essa alternativa A como uma possibilidade ruim. Coloca aí do lado dela, R de ruim. Olha a alternativa B. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Em relação às outras, ela já é uma resposta melhor. Então coloca aí do lado, B de boa. Presta atenção, nós não estamos lendo as alternativas. Nesse momento, não devemos ler. Quem vai ler a alternativa? Aquele cara que não fez esse curso. Ele vai seguir o padrão de todo mundo. Ele leu o enunciado, ele está lendo as alternativas. Nós não. Vamos à alternativa C. Tem 1, 2, 3, 4 linhas. A gente pode classificar como ruim. Alternativa D. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Opa, se a alternativa A tem 3, nós classificamos como ruim. A alternativa D sempre tem 6 linhas. Vamos classificá-la como boa. Tá? Alerta novamente. Não estou falando que é a resposta certa ou resposta ruim. Porque, ao fim da análise, quando nós formos lá ler o enunciado, ele pode estar pedindo a resposta errada. Aí sim, nesse caso, aquelas classificações que fizemos de resposta ruim, será a resposta certa para a pergunta da questão. Olha a alternativa E. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Outra classificação como boa. Então classificamos a A como ruim, a B como boa, a C ruim, D e E boa. Vamos então tirar da nossa análise a ruim. Vamos partir para a análise das duas melhores. Questão D e E. Está acompanhando aí? Questão D e E. Agora eu vou ler
não é acidental essa distribuição, tá? O camarada da banca, quando fez a questão, né, ele seguiu um padrão. Aquelas respostas certas, ele simplesmente copiou e colou. Copiou lá de algum lugar e colou na alternativa. Mas para tornar uma resposta boa, uma resposta correta ruim, ele não quis trabalhar. Então ele pegou a resposta boa e tirou. Por isso que aquelas alternativas menores têm mais chance de estarem erradas. Porque o cara, quando elaborou a questão, ele tirou a informação para que ela ficasse ruim. Você está pegando a filosofia? Entenda, nós estamos aqui aplicando as mesmas técnicas que o camarada que elaborou, o cara da banca que elaborou a questão, pensou. Ele pensou a mesma coisa. Vocês estão aprendendo isso, a pensar como eles. E usar essa informação para buscar lá a resposta correta que ele está escondendo. Porque quem faz concurso sabe que, na maioria das vezes, as questões são verdadeiras pegadinhas. Tá? Na maioria das vezes, ele não está querendo saber quem realmente domina o conteúdo. Ele quer selecionar. E ele tem que estabelecer os critérios. Quanto maior o número, relação candidato-vaga, mais essas regras que nós estamos aprendendo, tendo como exemplo essa primeira questão, vai ser rebuscada. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou ler. Eu vou ler e reclassificar ainda como boa ou ruim. Então eu vou ler a alternativa E. Provas escritas são o único meio de obtenção de informações. Calma aí, pessoal. Em educação, existe um banco de palavras boas e um banco de palavras ruins. Mas essa regra, eu vou falar numa próxima aula. Eu só estou citando para você ter ideia de que existem mais coisas entre o céu e a terra do que conhece sua vã filosofia sobre o concurso público. Tá? Então tudo que você aprendeu até hoje, em muitos cursinhos, vai ser útil? Vai. Você tem que dominar o conteúdo. Mas não é o pulo do gato. Esse curso ele vai te dar assim, o pulo do gato. Tá? Então, quando eu estou lendo, provas escritas são o único meio. Sublinha aí essa palavra único. Em educação, nada é tão forte. Tá? Nada é único. Porque quem estudou sabe que as teorias de educação, elas têm assim, uma flexibilidade muito grande. Depende da época, né? Depende da cultura em que ela foi criada, né? Depende do perfil daquele criador, se ele era mais humanista, se ele era mais libertário, se ele era mais diretivo. Mas uma coisa é certa, no geral, e essa informação que nós temos que dominar em conteúdo pedagógico, mas os conhecimentos no geral, a filosofia, a ideia, e aí nós vamos resolver essas questões. Então, a presença dessa palavra único, como muito radical, torna essa questão ruim. Então, apesar dela ter um tamanho grande, ela foi usada para distrair, né? Para tentar nos confundir. Mas a gente vai persistir na regra do tamanho. A regra é: quanto maior for a alternativa, mais chances ela terá de ser a alternativa correta. Vocês estão percebendo a ideia? Presta atenção, porque é fácil, mas é preciso que você acredite, é preciso que você domine e persiga isso. Não siga a sua tendência de sair lendo. Tá? Alguém pode pensar, mas isso vai demorar? Não. De maneira geral, você tem de 2 a 3 minutos para fazer cada questão nos concursos dessa área. Essa análise, você vai ser muito mais rápido. Vamos devagar. Questão alternativa D, que também é uma boa alternativa. O objetivo do processo de ensino e de educação é que todas as crianças desenvolvam suas capacidades físicas e intelectuais. Seu pensamento criativo é autônomo, razão porque a avaliação deve ajudar as crianças nesse processo. Veja bem, essa frase, todo esse enunciado, não parece aquela mulher linda que está chegando no restaurante? Você vê algum problema nela? Ou aquele rapaz, você não vê. Nenhuma palavra te chamou a atenção. Ela é um enunciado bonito. Tá? Não existe uma palavra forte. Pode analisar. Enquanto na outra havia o único, olha,
o único meio de obtenção. Pô, em educação, nada é único. Nessa não. Percebeu a beleza? O objetivo do processo de ensino e educação é que todas as crianças desenvolvam suas capacidades físicas e intelectuais. Seu pensamento criativo e autônomo. Razão porque a avaliação deve ajudar todas as crianças nesse processo. Se você fosse analisar essa frase exatamente, você veria que nem todas as crianças, mas quanto mais bonita for enunciado, quanto mais politicamente correto for, e aí está uma outra regra. Olha só, uma outra regra que você vai aprender nesse curso. A regra do politicamente correto. Então a alternativa D continua boa. Que era boa pelo tamanho, por ter uma palavra do banco de dados ruins, né? Tornou-se ruim também. Mas essas palavras ruins você vai aprender porque elas aparecem muito, tá? Lembra que o camarada que elaborou a questão, ele é um ser humano como a gente. Se ele quer negativar alguma coisa, ele vai usar as palavras comuns que a gente usa. Alternativa B. Os alunos desinteressados ou indisciplinados. Bom, começou ruim, né? No geral, os concursos, eles não colocaram como certo uma afirmativa que diga que existem alunos desinteressados e indisciplinados. Devem ser punidos. Bom, a gente para. Não precisa mais ler a questão. É uma questão ruim. A alternativa A. Os professores conseguem identificar logo nos primeiros meses do ano letivo. Bom, é um professor com um poder extrasensorial. Não vamos continuar lendo a alternativa. É claro que é ruim. Ruim, 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 boa e ruim. Vou chutar. Eu vou chutar a D. Uma alternativa bonita, sem as palavras e sem outras regras que estão me indicando que vocês vão aprender nesse curso. Mas como esse aqui é um curso que eu tenho que ensinar vocês, eu vou ler o enunciado da questão. Pais ou responsáveis que se sentissem incomodados com a situação poderiam usar o seguinte argumento para rebater a afirmação da coordenadora. Veja bem, existe um texto anterior dessa questão que eu nem vou mostrar, um texto enorme. E aí? Se você fosse um pai responsável, que alternativa você escolheria? A D? Né? Então, tá aí, pessoal. Chegamos à conclusão, conhecendo muito pouco do assunto. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, né? E volta para a segunda.